A pandemia partiu ao meio uma família sertaneja. Mafalda, que tinha tido bebê há poucos meses, ainda amamentava quando recebeu a última ligação do irmão, Hidalgo Moura. O enfermeiro trabalhava no hospital do Tatuapé, em São Paulo. Era um dos profissionais da saúde que estava na linha de frente e nem tinha consciência disso. Em São Paulo, ainda falava-se de surto. Hidalgo adoeceu no trabalho. Ficou internado por 11 dias na UTI. Morreu em 31 de março de 2020. Um choque para a família que estava distante e acompanhava o noticiário nacional. Dia 19 de março de 2020, no grupo da família, meu irmão, que é enfermeiro, e já era enfermeiro há 26 anos em São Paulo, colocou no grupo da família que todo mundo rezasse por ele. Oi família, o maldito vírus me pegou, rezem por mim, eu tô com muito medo. Isso foi por volta de 7 horas da noite. Meia-noite daquele mesmo dia, na meia-noite do dia 19 para o dia 20, ele já estava na UTI. De 7 horas da manhã do dia 20, ele já estava entubado e nunca mais voltou. Um baque para a família, um baque para todo mundo que conhecia a nossa família, porque eu acho que por muito tempo eu fui uma das únicas pessoas a ter uma pessoa morta por Covid, né? Então isso atingiu todo mundo e deixou todo mundo num terror ainda maior, assim, com medo gigantesco do que poderia vir. Que estava todo mundo preso dentro de casa naquele momento. Estava todo mundo sem se comunicar com suas famílias, com seus entes queridos, com medo de sair na rua, com medo de ir no supermercado, com medo de pavor, né, de contato com outras pessoas. Então, acho que isso foi um processo muito traumático para todo mundo. Quando a pandemia foi declarada, o medo e a insegurança se instalaram. Nossa maior preocupação era com a possibilidade de contágio e a evolução da doença. E, principalmente, que o vírus atingisse nossas crianças e nossos idosos. As autoridades de saúde falavam sempre: se puder, fique em casa. Vivemos o isolamento social, o distanciamento, a quarentena, o fechamento de espaços públicos e a queda nas atividades comerciais. Foram tantas mudanças que afetaram a nossa forma de nos relacionarmos com o trabalho, em casa e com os amigos. O mundo virou de cabeça para baixo. Tivemos que reorganizar nossa vida diária para acomodar as medidas sanitárias. Passamos a ter trabalhos remotos, ensino à distância, compras online, esterilização de tudo que chegava em casa, máscaras, álcool a 70%. E a família de Mafalda, que mal elaborava o luto pela perda de Hidalgo, teve mais notícias difíceis. O pai, seu Geraldo, tinha diabetes, era cardiopata. Sofreu uma queda, teve fratura e no hospital pegou Covid. O irmão caçula, Agnello, de 38 anos, também pegou Covid cuidando do pai. Em agosto, seu Geraldo morreu. Em dezembro, Agnello. Ele estava na zona rural, foi se locomover, tropeçou, caiu, se machucou, quebrou a perna e a gente teve que levar para o hospital. No hospital regional de Patos, ele teve contato com pessoas e com o vírus, muito diretamente, pegou o vírus e com 15 dias ele morreu. E Agnello, ele passou pelo processo da Covid e ficou sequelado. E a sequela dele a gente não conseguia entender, porque ele sentia muitas dores nos ossos, principalmente da cintura para baixo. E ele sentia dores fortes nas pernas. E a gente começou a investigação em Patos. De Patos, migramos para Campina, para um hospital especializado nessa questão de osso, de coluna e tudo mais. E lá se descobriu que ele tinha um câncer no osso do quadril. Ele, em Campina, descobriu que ele tinha um câncer no osso do quadril. E a Covid tinha, como é que eu posso dizer, inflamado ele todinho. Com o processo de inflamação feito pela Covid, o tumor que estava lá instalado inflamou e se espalhou rapidamente. Ele morreu 3 meses depois. Anne Macedo é jornalista. Viveu a pandemia no fronte da informação.
Apurava pautas, número de mortes e as providências das autoridades políticas e de saúde que instalaram hospitais de campanha, locais com UTIs com respiradores aqui em João Pessoa. A mãe de Anne, dona Tiana Macedo, de 71 anos, era hipertensa. Pegou o Covid e rapidamente os sintomas evoluíram. Anne acompanhou a mãe até ser barrada na UTI, local em que ninguém da família podia entrar. Dona Tiana foi entubada, morreu e Anne viveu o luto silencioso, sem etapas, tendo que conviver com o desaparecimento, sem nenhuma despedida. No 23º dia, eles ligaram para mim e disseram que ela não tinha resistido. E quando eles falaram que ela não tinha resistido, eu fiquei muito abalada aqui, aí corri para lá e não tive o direito de fazer um velório para ela, porque naquela época não podia. Naquele momento, naquela situação, já era março, né, final de março, e tinha muitos casos e estava muita gente tendo Covid, e eles não permitiam mais que se fizesse velório. Era direto do hospital para enterrar. Então, assim, eu não consegui ver a minha mãe. Na verdade, não consegui me despedir direito dela. Exaustos, sofrendo e salvando vidas, os profissionais de saúde viveram dias de guerra. O trabalho deles era o socorro, a chance de cuidado e de sobrevivência para a população infectada. Muitos dos que estavam na linha de frente só voltaram para o convívio com a família no final da pandemia. A médica otorrinolaringologista Lucilene Ferraz, na época, trabalhava em um consultório de clínica especializada. A sensação era de luta ou fuga. A gente não sabia se ficava, né? E, de fato, cumprir a nossa missão de podermos atender, de ajudar e o que fazer, e estudar sobre aquele vírus com poucas informações que tínhamos, ou se fugia, porque dava vontade, dava medo, óbvio, né? A gente não sabia o que estava por vir, não tínhamos noção. Descobriu que estava grávida no auge da pandemia. Era o sonho da família, o primeiro filho, mas o medo era constante. Em meio ao caos, juntou-se a outras mulheres que viviam o mesmo sonho. Formaram um grupo em aplicativo de mensagens e passaram a dividir angústias e conquistas. Os cuidados com a gestação, a compra do enxoval à distância. Na pandemia, toda gravidez era considerada de risco e os nascimentos não tinham reunião de família. Todo o sonho da gente receber a minha primeira filha, né, os avós também, ansiosos, titios, padrinhos, e no hospital não podia entrar ninguém. Não podia entrar, nem inclusive aquilo que a gente prepara no bercinho, a almofadinha, não podia entrar nada, lembrancinha nenhuma. E aí eu ficava, oh, meu Deus, mas um momento tão feliz, né, um momento tão lindo do nascimento de uma criança, minha primeira filha, não pode ninguém entrar, não pode ter uma foto. Não, só pode entrar o pai e não pode trazer nenhuma daquelas decorações do bercinho, nada. De qualquer forma, foi um momento muito lindo. Foi o momento mais especial da minha vida, com almofada ou sem almofada. Mas, de fato, aquilo impactou, né? De não poder entrar ninguém. A gente sempre ficava numa ansiedade, numa angústia, mas impactou, sim, na chegada dela. No trabalho de conscientizar a população, agentes públicos tentavam desfazer as fake news criadas para confundir. O médico sanitarista Daniel Beltrame foi um deles. Fez a ponte entre cientistas, médicos, governos, imprensa e a população. Acompanhou e implementou ações de guerras nos municípios da Paraíba para enfrentar o vírus. Só com a chegada dos testes rápidos e, finalmente, a vacina contra a Covid, o novo normal foi chegando. O ano de 2021, vacinas chegaram e aí a ciência demonstrou a sua força e explica por que é tão fundamental para que a gente possa viver mais e viver melhor. E com esta crença de seguir junto da ciência, as vacinas fizeram com que o mundo fizesse um decaimento muito importante do número de casos, mas não só, em especial de número de vidas perdidas. Hoje, nesta contabilidade do mês de março de 2025, mais de 770 milhões de casos em todo o mundo de Covid-19, imagina, quase 1 bilhão de casos que puderam ser mensurados.
infelizmente, mais de 7 milhões de vidas perdidas em todo o mundo, só para a gente entender a seriedade dessa doença. Quanto mais vacinado você tiver, e a mais importante pergunta é, você tomou a última dose de vacina há pelo menos 6 meses atrás? Se você não tomou, está no momento de você se vacinar. Hoje choveu. No isolamento, a tecnologia foi ferramenta para tudo. Quantas consultas online, videochamadas e lives. A cantora Natália Belar, acostumada a plateias, traduziu a experiência com música. Por hora distantes, um palmo de abraços e afetos, afeitos, olhos de terra. Foi uma prisão coletiva, né? Gente de absolutamente todos os credos, todas as regiões do planeta, todas as cores, faixas etárias e nessa prisão coletiva, eu acho que o que mais me salvou foi acreditar que a arte era libertadora, que a arte poderia curar de alguma forma. Assim como foi, né? Quantas e quantas lives a gente acompanhou e o mundo inteiro separado, conectado de alguma forma, através da música, através do teatro, as salas de chats absolutamente lotadas de pessoas carentes. Eu acho que realmente foi o que me salvou. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. Nunca como antes, mas com a renovação necessária. Mafalda, que teve a família partida ao meio, fortalece os laços com os que hoje estão presentes. Anne Macedo supera a saudade no fronte de outras lutas. Doutora Lucilene, agora em 2025, comemora os 5 anos de Maria Eduarda. E Natália Belar segue cantando a vida, o amor e as emoções. Essa tua vontade de ser trovão, deixa estar, deixa ser, deixa estar. O mundo parou, a terra agora é quem convida ao novo despertar.